A paz, minha bênção, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Com a graça e a misericórdia de Deus, Ele nos permitiu estar aqui em mais uma oração. Eu quero pedir desculpas se caso houver barulho, porque hoje eu estou em aqui um lugar diferente, né? Por mais que muitas das vezes a gente não consiga estar na igreja, eu tenho um compromisso com Deus e com você, e você sabe disso. As ovelhas que nos acompanham há mais tempo sabe do comprometimento do pastor Kleber com todos. Todos os dias eu oro pelas minhas ovelhas, da nossa igreja física, da nossa igreja virtual, porque eu já considero o nosso trabalho aqui nas redes sociais como uma igreja também, né? Tem acolhido muitas vidas, muitas pessoas têm sido salvas, muitas pessoas têm voltado para o caminho de Deus e não tem nada mais gratificante do que ganhar uma alma para Jesus. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E se você faz parte dessa obra, desse ministério, você tem nos ajudado a ganhar almas e falar do reino de Deus. Faça isso também deixando o seu like aqui, é muito importante, e colocando no seu comentário aqui do YouTube o seu pedido de oração, porque eu sempre leio todos os comentários. Posso não responder, pois são muitos, mas eu estou sempre lendo cada um deles, tá bom? Estou aqui diante da Bíblia Sagrada, que não pode faltar, que é a maior revelação de todas, e diante de um testemunho que eu quero colocar para você ouvir também, relatos e testemunhos de uma fé que não falha, uma fé viva e eficaz, que funciona, que tem jeito, porque tudo, Jesus disse, é possível ao que crê. Tá aqui a nossa pulseira, a fé não falha, inclusive vou até tirar aqui, dentro dela eu deixei essa passagem de Marcos, ó. Marcos, eu pedi para escreverem aqui, ó, Marcos, capítulo 9, versículo 21. Não sei se vai dar para focar aqui a câmera. Olha aqui, ó. Tudo é possível àquele que crê. Então, quando você acredita, tudo passa a ser possível. Agora, se você não acreditar, hoje eu conversava com uma pessoa, atendia ela, e ela falou assim para mim: pastor, eu não estou acreditando em mais nada. Sinceramente, eu estou desacreditada, só queria a morte. Ela falou desse jeito para mim. Às vezes passa na nossa cabeça o seguinte, que se eu desacreditar, Deus vai abençoar. Que se eu reclamar, as coisas vão mudar. Algo vai acontecer. E a verdade é que se você não crê, as coisas tendem a piorar. As coisas não vão melhorar. As coisas vão ficar cada dia pior para você. Essa que é a verdade. Porque quando você não acredita, nem Deus pode te ajudar. Não, pastor, Deus ajuda. Se você ler Marcos capítulo 6, você vai ver que Jesus, tá? Eu estou falando do próprio Filho de Deus. Deus encarnado aqui na terra. Ele veio aqui e a Bíblia diz que ele chegou numa aldeia, numa cidade, que ele não pôde fazer milagres, a não ser curar, a Bíblia diz, poucos enfermos. E ainda ele teve que impor as mãos. E admirou-se, está escrito assim, da incredulidade deles. Agora, nesse exato momento, Deus está olhando para mim, Kleber está olhando para você. Para uns ele está se admirando da fé, da coragem. Outros ele olha e se admira da incredulidade. Quem tem sido você? Você não precisa responder aqui, mas responda para você mesmo. Você tem chamado a atenção de Deus através do quê? Da fé ou da incredulidade? Desculpa lhe dizer, se você não crê, o único que vai sofrer as consequências é você mesmo. Deus não precisa da sua fé para absolutamente nada. Com você, ele continua sendo Deus, e sem você, ele é Deus também. Então coloca aqui nos comentários assim: eu preciso de Deus. Vamos ouvir esse testemunho e em seguida eu quero ler uma palavra e fazer a oração da fé com todos vocês. Bom dia, pastor Kleber. Deixa eu falar para você. Você conhece aquelas manchas que as mulheres têm no rosto, chamada melasma? A gente que é crave aquelas manchas horríveis no rosto. E eu tinha esse problema. Depois do lenço, um dia eu passei no rosto, as minhas manchas acabaram tudo, para a honra e a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando, continue te usando para a gente fazer propósito mais e mais. O sal para mim foi uma benção.
Essa consagração das toalhinhas foi bênção. Só agradecer mesmo a Deus. A água também foi bênção. Muita gratidão pela sua vida, Deus. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por esse testemunho? Você está ouvindo só o que a fé faz? A fé resolve. Ela falou: Senhor, eu tenho aqui uma mancha no meu rosto, que foi para a fé, foi para a oração. Toda oração que ela fazia com a gente, ela passava o lenço. Para você que não sabe, essa foi uma das correntes de oração que a gente fez aqui. Todo mês nós fazemos uma corrente de oração, onde vivemos a fé. Me perguntaram assim: pastor, por que o senhor não faz direto? Porque você há de convir comigo, de concordar comigo, que tudo que é demais, as pessoas desprezam. E se a gente desprezar, sabe o que vai acontecer? Não vai ter resultado, gente. A gente tem que viver, são 7 dias no mês que a gente faz a corrente de oração. Mas esses 7 dias, a gente vive, não quebra um, ora com toda a fé, aí vê resultados da fé, vê Deus honrando, vê Deus abençoando. Você já recebeu milagres, você sabe disso. Deus, ele é fiel, a fé ela nunca vai falhar. Só que tem algo que eu quero pregar aqui para você, antes de nós realizarmos a oração, que é sobre a gratidão. A gratidão e a fé, elas andam muito juntas. Eu posso até dizer que a fé é a perna direita e a gratidão é a perna esquerda. Por que isso? Porque uma pessoa de fé, ela sempre vai ser grata, e uma pessoa grata é uma pessoa de fé. Dificilmente você vai ver uma pessoa que carrega com ela esse sentimento de gratidão, ela não ser uma pessoa de fé. A maioria das pessoas de fé são pessoas gratas a Deus. Por quê? Primeiro, a pessoa grata, ela reconhece que não veio dela, mas foi Deus. A pessoa grata, por isso que você tem que ser grata a Deus por tudo, porque tudo que nós temos vem de Deus. Você consegue declarar assim: obrigado, meu Deus, por tudo? Declare isso: obrigado, meu Deus, por tudo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 17 sobre a cura de 10 leprosos. Diz assim, versículo 11, ó. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. O que eu quero que você observe aqui, ó. 10 leprosos existiam. Eles não podiam entrar dentro da aldeia. Um leproso, diferente dos dias de hoje, naquele tempo sofria muito porque ele era excluído da sociedade. Inclusive, você já ouviu falar daquela passagem do Salmo 23, aonde diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por que se falam desse vale de sombra da morte? Esse vale era onde era colocada ali as pessoas que tinham doenças que a medicina daquele tempo não conseguia tratar, curar, e elas eram jogadas ali para morrer. E ninguém queria passar por ali, porque quem passasse por ali pegava as doenças também e em seguida tinha que ficar ali até morrer. Então esses homens, eles estavam ali para morrer. Eles foram colocados ali para morrer. Quem sabe você está passando por uma situação onde muitas pessoas olham e já dizem assim, ó, não tem jeito, o casamento acabou, as finanças acabaram, a vida dessa pessoa não vai para frente. Mas o Senhor está me usando hoje para dizer que se você for grato a Ele, você vai ver a sua vida toda ser transformada pelo poder da fé. Aleluia, muito forte isso. Então eles de fora da aldeia gritam e diz, ó, tem compaixão de nós. Olha o versículo 14. Ao vê-lo, Jesus disse: vão, apresenta-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. O que eu gosto muito da Bíblia e das passagens de Jesus é que Jesus não tinha uma regra para curar, para libertar. Porque a fé não tem uma regra, não existe assim, ó. Inclusive, qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui explicando sobre isso, sobre como orar. As pessoas me perguntam muito assim, pastor, como que eu devo orar? Qual é a oração certa a se fazer? Não existe oração certa. Não existe uma forma certa de fazer. A fé, ela tem vários meios de serem usadas. O religioso, a religiosidade é o quê? O que é a religiosidade? É você fazer sempre aquela mesma coisa. Por exemplo, o Pai Nosso, a gente ora o Pai Nosso, não estou criticando o Pai Nosso, mas o Pai Nosso é uma oração religiosa, porque é uma oração ensaiada, é uma oração programada. Não estou dizendo que não tem poder, não tem força, senão
Nós mesmos não orava. Aqui na nossa igreja a gente ora, todo culto a gente faz a oração do Pai Nosso. Nas orações da manhã aqui pelo YouTube mesmo, a gente faz toda a oração da manhã, a gente faz a oração do Pai Nosso. Mas é uma oração decorada. Não é uma oração que sai do coração. É uma oração que a gente já decorou, está na Bíblia, a gente vai e ora ela. Então, o religioso, por que eu quero que você entenda? Com certeza já foi em ministérios ou lugares que se você não segue a doutrina daquela igreja, você não é vista como uma pessoa de Deus. Por quê? Porque você tem que seguir aquilo ali, você não pode sair do padrão. E hoje eu estou falando bastante aqui, que eu quero lhe trazer ensinamentos da fé. E o que provocava os religiosos naquela época era que Jesus fugia totalmente do padrão. Todo mundo trabalhava de segunda a sexta, no sábado eles paravam, Jesus trabalhava mais no sábado. Os religiosos ficavam, não, mas tem que descansar no sábado, não pode trabalhar no sábado, e Jesus trabalhava no sábado. Não podia tocar em enfermo, Jesus ia lá, tocava nos enfermos. Não podia um homem conversar com uma mulher de outro lugar, que não era do mesmo povoado, ele ia lá, a mulher samaritana, ele foi lá, atendeu, ajudou. Então, a fé, ela vai na contramão de tudo. Jesus curou pessoas cuspindo no chão, passando o lodo nos olhos. Jesus curou uns colocando a mão. Jesus curou outros só com palavra. Esse caso aqui, Jesus falou para eles assim, vão até o sacerdote. Vão até eles. Vão até o pastor lá. Quando eles estão indo, os 10 leprosos estão indo no caminho, eles estão sendo curados. Declara assim, a obediência gera milagres. Consegue declarar? A obediência gera milagres. Então, quando eles estão indo no caminho, o milagre acontece. Por causa do quê, pastor Kleber? Por causa da obediência. A obediência fez eles alcançar a bênção, alcançar o milagre. E diz o texto no versículo de número... Onde a gente parou? Versículo 14. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Olha o 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse, levanta-se e vai, a sua fé te salvou. E para a gente orar, eu quero que você pegue esse ensinamento. Esse ensinamento que eu quero que você guarde no seu coração. Um ensinamento de agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Ser grato a Deus. Ser grato em alta voz. O que é ser grato em alta voz? Você veja que a Bíblia diz que ele voltou e disse em alta voz. Porque às vezes tem pessoas que ela recebe o milagre e ela não quer contar. Ela não fala do que Deus faz. Aí sabe o que acontece? Olha só, que eu tô te falando aqui. Daqui a pouco tá a pessoa pedindo a mesma oração pela mesma situação. Por quê? Porque quando aconteceu ela não agradeceu. Você acha mesmo que aqueles 9 leprosos que não agradeceram, eles continuaram curados? A lepra voltou. Agora, aquele que voltou e agradeceu, Jesus falou assim, a tua fé te salvou, você está curado. Olha que forte. Tá aqui, a gente acabou de ler, deixa eu voltar aqui que eu fechei. Mas olha que forte, quem está entendendo a palavra, escreva assim, eu estou entendendo, pastor. Eu estou muito feliz de ver a consistência de vocês, ver que vocês estão firmes na fé aqui com o pastor Kleber, porque, gente... Não tem outro caminho a não ser a fé, a não ser observar a palavra de Deus. Então, Jesus disse para ele assim, não voltou os outros 9 para agradecer? Vai-te, a tua fé te salvou. A fé dele em quê, pastor? Em agradecer. Então, seja grato a Deus por tudo. Agradeça, até pelas lutas. Aí alguém pode pensar assim, mas eu não tenho o que agradecer. Tem. Eu tenho certeza que você tem que agradecer hoje. Se você está aqui assistindo essa oração, Deus está cuidando de você. Outras pessoas poderiam estar aqui no seu lugar. Tem pessoas agora orando, pedindo uma palavra, pedindo essa palavra que você está recebendo. Tem pessoas falando assim, elas não conhecem o pastor Kleber, não conhecem essa obra, esse ministério. E você está tendo essa oportunidade, não despreze, eu sempre prego, não despreze
pequenos começos. Vem ser igreja com a gente, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Vamos orar então em nome de Jesus? Feche os seus olhos, se você assim pode. Pai, o que falar desse maná que desceu do céu aqui hoje? É só gratidão, Senhor. Porque olha, Pai, se não for o Senhor para conosco, para nos ajudar, nos proteger e nos salvar, eu quero te agradecer, Espírito Santo. Porque eu creio que enquanto essa pessoa assistiu essa oração até o final, ela foi curada de muitas enfermidades. Ela recebeu muitos milagres. Assim como aqueles 10 leprosos no caminho. Porque, Senhor, o caminho que é o difícil é permanecer até o final. Mas aqueles que no caminho foram curados, de 10, um voltou para agradecer. Eu sei que de centenas de pessoas que passam por aqui e recebem bênção, eu sei que é uma ou outra que agradece, Pai. Mas é normal, né? Já está na Bíblia, de cada 10 é um que volta. Mas aqueles que têm sido gratos, que o Senhor abençoe cada dia mais. E nos ensina, Senhor, a ter esse sentimento de gratidão. Porque o Senhor é bom. Então, diga para o Senhor, Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço por renovar a minha fé e a minha força através dessa mensagem. Diga assim, Senhor Jesus, me ensina a cada dia mais ser grato ao Senhor. Diga, eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Amém, minha bênção. Creia, recebe e toma posse. Eu não sei se eu pedi aqui no início, não estou lembrado, mas se eu não pedir, deixa o seu gostei e compartilha essa oração com o maior número de pessoas que você tem no WhatsApp. Ó, beijo do seu pastor que te ama. Aquele abraço com todo carinho e respeito. E vamos na fé, porque a fé não falha.